ele é, ele é algo que se diferencia de tudo que a gente chama de matéria. O perispírito ou o fluido universal que o espiritismo vai tratar, ele é matéria, ele é um tipo de matéria, né? Mas de uma natureza diferente da matéria conhecida. Então eu posso chamar de semimatéria para diferenciar. E a matéria é o que aí as ciências estudam, né? As ciências acadêmicas. Então ele deixa bem claro que essas três coisas são diferentes, né? Agora, depois ele vai mostrar, eu não queria, às vezes é útil a gente adiantar alguma coisa, né? Depois ele vai mostrar que não há espírito sem perispírito, né? Esse ser, o ser puramente inteligente, né? Esse ser espiritual, ele nunca está separado do seu corpo espiritual, do seu perispírito. Não há uma separação, então ele está sempre unido. É a inteligência mais semimatéria, é o conceito de espírito, né? A, a gente diferencia eles filosoficamente, teoricamente, as diferenças, mas o que Kardec não faz é misturar os conceitos dessa semimatéria com conceitos da física, da química, como muitos espíritos e espíritas fazem, não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, e é importante a gente não fazer essa confusão, né? Não sei se vocês querem falar mais uma coisa sobre isso, se tem mais questões. Não, o que a gente pode falar é isso, né? Que o fluido é um tipo de matéria, mas que não é a mesma coisa que energia, né? Porque acho que é por isso que o Alex está perguntando, porque no movimento espírita brasileiro se confunde fluido e energia, né? A energia seria uma propriedade da matéria, né? E o fluido seria um tipo de matéria, né? Então são coisas diferentes. Uma coisa é propriedade, outra coisa é matéria. Né? A energia seria uma propriedade da matéria igual a o volume, por exemplo, a grossura, enfim. José quer comentar sobre? Eu acho que foi bem respondido, só ia comentar que tem uma palestra do Cosme Massi disponível no YouTube, em que ele comenta um pouco sobre isso, né? Uma palestra muito boa, ele explica essa questão que nós estamos falando aqui, de que fluido não é energia. Então, quem quiser procurar é só colocar no YouTube Cosme Massi Fluidos, né? Uma palestra, inclusive, feita num centro no Rio de Janeiro, eu acho. Então ele vai explicar bem isso. Mas é o que vocês falaram, né? A gente não pode fazer essas confusões entre fluido e energia, porque energia é uma coisa calculável na física, né? Tem a ver com quantidade de movimento, energia gravitacional, energia cinética. São várias coisas que realmente não tem nada a ver com o fluido do espiritismo, mas foi feita muita mistura, né, com os conceitos das outras ciências, então isso acaba confundindo. Não por Kardec, não foi feita por Kardec. Exatamente, exatamente. Aqui a Ana ela pergunta sobre a questão 88. A questão 88 fala da alma como uma chama, né? Mas é como eu falei, Kardec fala como uma metáfora, né? Que alguns espíritos se utilizam e Kardec explica que é uma metáfora, né? O erro foi tomar o pé da letra, né? É a mesma coisa com relação a outras coisas, né? São coisas que a gente não tem sentido para compreender, né? Então é como se a gente fosse cego em relação a a natureza íntima da alma. Então a gente usa metáfora, né? Uma chama, é um brilho, é uma luz, é um clarão, a gente não entende realmente, né? Na questão 88 ele fala inclusive de cor, né? Então são metáforas para entender a evolução, enfim, mas entender a natureza íntima, a natureza física dessas coisas a gente realmente não entende, a gente não tem o sentido ainda para, né? Na obra de Kardec os espíritos falam, né? Vocês estão tentando entender o perispírito, né? E a gente já está tentando entender a alma ainda, né? Então a gente não entende nem a natureza íntima do perispírito, quanto mais da alma em si, o princípio inteligente.
Uma dica que eu posso dar para quem, por exemplo, essa pergunta da Ana, a gente nunca pode ver uma questão do Livro dos Espíritos isolada apenas, né? Aliás, muito da confusão que se faz no movimento espírita é porque a pessoa pega um item isolado ou frases isoladas e aí a pessoa passa a concluir coisas a partir dessa questão, né? Mas graças a Deus, se a gente segue o estudo, né, da maneira como Kardec indica, ele vai esclarecendo, né? Porque, veja, a gente está pegando aí, a gente está estudando o conceito do que é o espírito para o espiritismo. Né? Nota que quando a gente começa a tentar dizer o que é, como é, naturalmente essas perguntas começam a surgir. Por quê? Porque é próprio da nossa lógica enquanto espírito encarnado. Tudo que a gente vai tratando aqui na Terra, naturalmente a gente tenta associar já a coisas relacionadas aos nossos sentidos, né? Então, eu estou tratando de alguma ideia, eu já tento imaginar como é. Né? Então, Kardec vai justamente fazer essas questões para os espíritos, e aí o que ele vai perceber depois dessas questões? As limitações para isso, né? Quando a gente tenta imaginar como é que é o plano espiritual, como é que é o espírito, o perispírito, essas coisas, é muito complicado a gente fazer analogias com coisas aqui da Terra, porque é algo diferente. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa dizer alguma coisa, porque senão eu não tenho informação nenhuma. Percebe a dificuldade? Nessa dificuldade, eu tenho basicamente duas opções. Kardec, que foi muito habilidoso, porque ele conseguiu dizer alguma coisa sem entrar em contradição, e a gente tem aqueles que tentam ir mais a fundo na descrição, e aí entra em contradição. Então, por que a gente enfatiza Kardec? Porque ele conseguiu ir no limite disso. Então, por exemplo, ele vai dando conceitos, mostrando o que é, fazendo analogias, mostrando o que não pode ser. E é assim mesmo, porque a gente está falando de uma realidade diferente da nossa, né? Então, o que a gente tem que pegar das questões, né? Primeiro, bem como ele constrói aqui, né? O espírito, ele não é um ser à parte, então não é um ser especial, como a ideia de anjo, demônio, duende, fada, que nem o Eric colocou antes, são as almas dos homens, primeira coisa importante. Então, aí está estabelecido aí uma igualdade de natureza, é o primeiro ponto importante. E depois ele coloca, olha, esse ser espiritual, essa inteligência que sobrevive além do corpo físico, ele tem um corpo. Ele tem uma forma. Então, nota, para a gente ir caminhando com Kardec e não se perder, é importante que a gente grave essas ideias. Claro que é natural que a gente pergunte, bom, mas como é que foi criado? Como é que eu diferencio um do outro? Esse corpo... Nota, eu vou fazendo mais perguntas. E é aí que estão as armadilhas, né? Que a gente vai ver. Muito cuidado com as deduções, com as conclusões apressadas. A gente tem, quando vai estudar uma ciência, que ficar com aquilo que o autor disse. Como a gente está muito viciado em estudar espiritismo nas casas espíritas, em aprender espiritismo com os palestrantes e os espíritos aí conhecidos, a gente já viciou em apressadamente colocar mais elementos, né? Então eu diria que para a gente conseguir finalmente entender o que Kardec está dizendo, a dica que eu daria para todos: fiquem com as informações que ele está dando. Não coloque vírgula e acrescente alguma coisa. Então não é um ser à parte, somos nós, e ele
tem, como ele diz